sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. BYD é do Brasil. 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 Hi, welcome to Brazil. Em 2025, isso foi respondido em vários idiomas. Foram mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Olha o mate com alemão. É o melhor momento do nosso turismo. Sim, aqui tem cultura, culinária, só o ano todo. Mas o mundo vem mesmo é por causa da gente. É feito à mão e com amor. E o que traz o mundo para o Brasil é nossa língua oficial, a simpatia. Com mais turistas, o país cresce. Foram 42 bilhões de reais na economia. E aí todo mundo ganha. Porque com mais turistas, tem mais emprego, renda e oportunidades. Pode se orgulhar. É o brasileiro crescendo junto com o turismo. E aí, o que você aprendeu hoje? Welcome to Brazil. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Seja qual for a sua vontade, no Rio de Janeiro ela ganha vida. Um estado que transforma cada momento em algo único. Entre montanhas, mares e florestas, o Rio é um convite para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente uma pausa para respirar. No Rio, a energia pulsa. Cultura, história e arte se encontram em cada esquina, celebrando a diversidade que faz do Rio um dos lugares mais especiais do mundo. E se você pensa em grandes eventos, o RJ também dá um show, com negócios e celebrações para todos os gostos. Um estado que inspira, conecta e encanta. Por trás de tudo isso estão os profissionais que trabalham para manter o Rio de Janeiro preparado, seguro e acolhedor. Aqui, cada serviço é pensado para as pessoas. Pode chegar e viver o seu sonho. O RJ vai abraçar você. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. A Cedro Participações tem um jeito próprio de atuar em setores estratégicos.
Na mineração, com inovação e tecnologia aliadas a soluções ambientais. No agro, cultivando café arábica por gotejamento. No real estate, em projetos complexos e de alto padrão. Em farma, numa nova fábrica de insulina. E na infraestrutura ferroviária, com o pioneiro ramal Serra Azul. Sustentabilidade com responsabilidade socioambiental. É o jeito Cedro Participações de fazer a diferença. Bem-vindo à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e quinta maior metrópole do mundo. Com PIB maior que o de 60 países. O maior polo industrial e tecnológico da América Latina. A melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e serviços do Brasil. Invista em São Paulo, um dos maiores centros econômicos do planeta. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. A CBMM acredita no poder transformador da tecnologia para construir um mundo mais leve, mais sustentável e mais eficiente. Por isso, estamos no mundo inteiro. E o mais importante, estamos exatamente onde o mundo precisa. E estamos nas tecnologias que levam a humanidade cada vez mais longe. Porque acreditamos que transformar materiais nada mais é que uma forma de transformar o mundo. No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA, em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor. Trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio, o Sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria e recria, cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa, inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita. Reaproveita. Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias. A indústria cria, a indústria é mais. Vamos para o último painel, que vai debater 2 pilares centrais para a agenda de competitividade e de integração produtiva entre o Brasil e a China. O tema é logística e infraestrutura, linhas que conectam portos, trilhos e o investimento chinês no Brasil. Diante do avanço dos investimentos chineses em portos, em ferrovias, em energia e outros setores estratégicos,
O foco dessa conversa vai estar em como transformar as oportunidades em ganhos estruturais, com mais eficiência, mais conexão e mais desenvolvimento de longo prazo. E quem vem para conduzir o debate é Zínia Baeta, editora executiva do Valor Econômico. Por favor. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu queria chamar ao palco o senhor Li Xinshan, vice-presidente executivo da Power China, o senhor Jin Songbin, gerente-geral e chefe do Departamento de Estratégia e Pesquisa da Shanghai International Port, o senhor Leonardo Ribeiro, secretário nacional de Ferrovias do Ministério dos Transportes, e o senhor Jin Tian, secretário-geral adjunto da Coalizão Internacional de Desenvolvimento Verde da Iniciativa Cinturão da Rota do Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pela presença dos senhores. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu vou quebrar um pouquinho aqui a ordem das cadeiras e vou começar com o secretário Leonardo Ribeiro e perguntar um pouco sobre quais as prioridades hoje do governo brasileiro para a expansão ferroviária e como os investimentos internacionais, especialmente os chineses, podem participar desses projetos. E queria que ele falasse um pouco também, porque são projetos de longuíssimo prazo e altos investimentos, sobre a questão da segurança jurídica e previsibilidade para atrair esses investimentos de longo prazo. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer o convite que foi feito para o Ministério dos Transportes. Estou aqui representando o ministro Renan Filho, sou secretário nacional de Transporte Ferroviário. E ano passado eu estive aqui na China justamente para coordenar o trabalho que resultou na assinatura de um memorando de entendimento com a China Railway, para que Brasil e China estudassem um sistema de transporte abrangente no Brasil. Digo isso porque hoje eu vejo uma convergência rara no Brasil em relação ao setor de infraestrutura, que passa primeiramente por um diagnóstico muito consolidado de que é preciso aumentar a participação das ferrovias na matriz de transporte. Hoje o Brasil ele exporta 350 bilhões de dólares todos os anos. No entanto, ainda somos muito dependentes do setor rodoviário. Então, na atual gestão, houve a criação da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário e a consolidação de um entendimento que nós precisamos aumentar a participação hoje das ferrovias de 20% na matriz de transporte para 35% nos próximos anos. Para além desse diagnóstico, hoje nós temos soluções institucionais maduras no governo, né? Recentemente lançamos uma política pública específica para o setor de ferrovias, mostrando como que o poder público vai participar dos projetos, vai induzir a construção de novas ferrovias no Brasil e a requalificação das ferrovias existentes, com segurança jurídica, levando em consideração uma necessidade de reorganizar a produção no Brasil, a logística, justamente para que tenhamos todos os ganhos que uma ferrovia oferece. Ganhos de produtividade, ganhos de eficiência econômica e eficiência ambiental. E por último, dentro dessa convergência que eu cito, claramente existe um desejo político no Brasil de promover ferrovias. Nós aprovamos nos últimos anos legislações para destravar investimentos privados no setor. Eu tive a oportunidade de participar, ao lado do ex-senador José Serra, do Marco Legal das Ferrovias. E hoje nós temos segurança jurídica, leis, normas, padronizações de contratos para justamente promover essa expansão das ferrovias. Foi dito aqui pelo professor Jorge Abache o tema dos corredores verdes, né? Eu acrescentaria na lista também, professor,
as ferrovias como corredores verdes, corredores logísticos que podem transformar a economia brasileira e a relação comercial com a China. Nós exportamos minério, nós exportamos produtos agrícolas e não faz sentido esses produtos serem transportados para os portos por meio de caminhões. Acredito que, nesse sentido, a ferrovia ela passa a ser não mais um tema técnico de infraestrutura, mas passa a ser um ativo estratégico de soberania, segurança logística e competitividade. Nesse contexto, rapidamente falando sobre os nossos projetos, aliás, nós trouxemos aqui para a China um trabalho já traduzido para o mandarim, em que nós apresentamos o marco regulatório, todo esse aparato de segurança jurídica e os projetos, basicamente 8 corredores logísticos que transportariam a nossa produção para os portos, especialmente para a China, com eficiência econômica e eficiência ambiental. Então, eu acho que nós podemos dizer que todos esses projetos são conectados a grandes centros de produção no Brasil. Eu me refiro aqui ao estado do Mato Grosso, ao oeste da Bahia, ao Mato Piba, que são 4, 5 regiões no norte do Brasil que produz fortemente produtos agrícolas hoje, e a região sul também, com portos importantes para escoamento da produção. Então, os 8 projetos que nós temos aqui no portfólio compreendem praticamente todas as regiões do Brasil, com taxas de retorno elevadíssimas, na medida em que o governo vai apoiar os projetos. Nós temos já estabelecido estratégias para conferir garantias para que esses projetos aconteçam dentro de uma matriz de risco em que o governo vai compartilhar com o setor privado eventuais situações extremas. Então, a gente hoje está muito seguro de que o pipeline do Brasil talvez seja o maior pipeline de projetos ferroviários do mundo. Obrigada, secretário. Eu gostaria de fazer a pergunta agora para o senhor Li, da Power China. Eu queria saber hoje como ele enxerga a evolução do papel e negócios da empresa no Brasil e como avalia a sustentabilidade de investimentos no Brasil no longo prazo. Muito obrigado. É uma grande honra de estar participando aqui pela segunda vez desse grande summit. Então, hoje o tema é falar sobre logística, infra, novas oportunidades. Então, aqui eu vou falar rapidinho sobre hoje. A nossa tem um grande recursos naturais, a gente foca bastante nessa área, somos uma empresa pioneira e somos também entre as top 100 da Fortune 500 e também somos o primeiro de 150 empresas dessa lista e também somos o 6º numa outra lista de empresas, todas abrangindo o nosso setor. Então, hoje já temos um aniversário de 20 anos da nossa empresa e a gente tem trabalho muito forte com o Brasil no setor de transportes, meio ambiente e também vários trabalhos. Então, a gente tem mais de 4 bi de projetos. Então, a gente tem feito bastante trabalho nesse desenvolvimento, nessa transição energética do Brasil. Então, esse é uma propaganda rápida minha. Então, sobre a sua pergunta, o nosso papel, investimento no Brasil. Então, hoje, essa infra energética, ela também é muito abrangente, Então, é bastante engenharia envolvida. A gente vem fazendo esse desenvolvimento de planos de investimento e a gente tem feito vários trabalhos vários projetos, principalmente em rodovias, ferrovias,
e também de energia. Então, a gente já tem vários projetos. Então, ano passado, a gente iniciou uma estação de usina fotovoltaica de 4 megas, no estado da Bahia. A gente tem um cenário muito bom ali, perto de Salvador, ali. Ele está servindo como um exemplo. Mas o tema de hoje também é logística, infra. Então, nessa pauta, aqui o vice-ministro Ribeiro, a gente conversei com ele. Hoje a gente tem vários planos e também demandas, né, no Brasil. E então hoje a nossa empresa, a gente vai trazer, né, colocar no Brasil novos modelos, novas tecnologias e novas formas de execução para nós, junto com nossos parceiros no Brasil, para poder fazer um processo de localização nas áreas como portos, ferrovias, rodovias e também de outras infras, tudo de uma direção assim mais verde, para a gente deixar todos esses setores no Brasil de uma forma de desenvolvimento mais verde, mais sustentável. Então, eu conversei com o nosso presidente, a gente vai investir ou não, né, no Brasil, quais são os setores, né, porque agora tem espaço para energia, tem espaço para infra de ferrovias, então a gente tem grandes parceiros, né? Chegamos numa conclusão que a gente tem grandes parceiros no Brasil, tem gente que vai nos dar uma boa sustentação no Brasil, então a gente consegue sim fazer esse desenvolvimento, esse investimento no Brasil. E o outro ponto e aqui a gente também tem um grande Sr. Chow, ele é muito focado na Cinturão em Rota, nos projetos, ele é um grande amigo nosso. Então, essa pauta, né, ela, sobre infra, a gente tem padrões a serem cumpridos, a gente precisa ter uma comunicação mais fundida, um trabalho mais cooperativa, né? Então, focado nos investimentos no futuro, tanto no transporte, no trading, e a gente vai ter mais espaço para desenvolvimento, nosso posicionamento também nesses pontos, não só das empresas, mas também da China, para esse desenvolvimento sustentável no Brasil, para poder trazer mais benefícios para ambos. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta agora para o senhor Jiang. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre a orientação chinesa recente para o cumprimento de metas de sustentabilidade pelas empresas. Né? Como que é essa orientação e como é que isso pode impactar as relações com outros países, principalmente o Brasil, os negócios com o Brasil? Ok, muito obrigado. Sim, eu falei com o Sr. Cia também, a gente já está aqui, mesma situação dele, né? Já estou aqui pelo 2º ano nesse Summit. Então, eu sou da comunidade do Cinturão em Rota e é um projeto que tem um acompanhamento muito próximo do nosso presidente Xi e agora principalmente focado nesse desenvolvimento sustentável e verde em todos os países que está dentro do nosso escopo de contatos. Então, a questão da infra, questão dos ambientes, a questão desse desenvolvimento, a gente tem feito muitos trabalhos. Então, a pergunta foi, como a China, como ela consegue, né, fazer esse trabalho? Hoje a China ela já tem um trabalho muito forte dentro aqui da China, como vocês podem ver, e trabalha, e ela tem essas infras já concretizadas aqui na China, já dentro dos padrões mundiais. E agora na pauta China e Brasil, eu tenho algumas respostas para vocês. Primeiro, se a gente for olhar nesse desenvolvimento de proteção ao meio ambiente, de baixo carbono e ESG, a gente consegue sentir que a gente tem uma importância dupla, uma importância para ambos, não somente para o papel da instituição, mas também como aquela instituição, aquela empresa vai atuar
né? Como ela vai desempenhar, como ela vai conseguir mostrar trabalho, né? Principalmente no papel dela, no preço das ações. Então, hoje, a gente tem mais de 5.000 empresas chinesas, elas têm uma obrigação de trabalhar na questão do melhorar a questão de emissões e meio ambiente. Então, a gente tem vários pontos positivos nisso. Isso aumenta esse conhecimento e o registro de papéis de empresas nessa pauta mais verde e sustentável. E em segundo, é mais informações que acaba alimentando essas empresas. Por exemplo, antes de 15 de março, a gente precisava concretizar essas 5.000 empresas de atuar nessas áreas e também autorizar essas empresas. Então, a gente tem feito esse trabalho. E também essas 3 grandes bolsas que temos aqui na China, ela também precisa ter um trabalho, um relatório de desenvolvimento dessas empresas listadas, através dessas plataformas de bolsas que temos aqui na China. Então, até na padronização, até na certificação dessas empresas, é um trabalho envolvido ali. Então, na Bolsa de Hong Kong, ela está voltada mais para o exterior, ela tem feito vários trabalhos, ela tem feito com a ASB vários padrões internacionais, então, desde 2025, ela vem colocando essas padrões internacionais para as empresas chinesas. Então, hoje, ela vem colocando isso também como um trabalho de melhorar, né, administrativamente dentro dessas empresas, antes que essas empresas possam ser listadas. Então, se a gente colocar o Brasil como exemplo, se a empresa, por exemplo, no Brasil, se ela não tiver um bom resultado no mercado brasileiro, essa empresa chinesa, ela vai ter dificuldades de captação de capital aqui dentro da China. Ela vai ter um valor, vai ter uma nota de crédito mais baixa. E se vocês estão por dentro dos padrões do ASB, na Bolsa de Hong Kong, a gente vem colocando toda a cadeia de suprimento e investimento, porque quando você investe em outras empresas, essas informações, você também precisa de autorização. E qual que é o resultado positivo disso? É a participação, principalmente entre hidrogênio e amônia verdes. A gente consegue ter essas empresas investindo nessas áreas, a gente está aumentando o patamar de exigência deles e colocando mais padrões melhores para o mercado. E aqui a gente tem uma boa notícia, porque hoje a Envision, a gente sabe que ela tem um grande investimento no Brasil, várias usinas, vários projetos de hidrogênio verde e também de biocombustíveis, e é uma grande empresa, a Envision, e a gente fala que então a Envision hoje ela é pioneira em assinatura de projeto ESG, né, de padronização ESG. Então esses trabalhos são um grande resultado desses trabalhos internos, então todos focados na mesma direção, essa direção de alinhamento de padrões internacionais. Esses padronizações e também ao mesmo tempo não só padrões dentro da China, mas também internacionalmente, como esse nome que eu mencionei, e está alinhado com os padrões exigidos no Brasil. E também, ano passado, durante a visita do presidente Lula, a gente assinou também memorandos onde cita que grandes direções no Brasil, esse crescimento na economia, na indústria e também na proteção do meio ambiente. E isso estão focados e alinhados, precisam estar alinhados com a Rota e a Seda. Então, a gente tem comunicação, por exemplo, com a nossa plataforma, com a BRDC, junto com, através do ponto de vista verde, a impulsionar ainda mais nesse trading bilateral entre China e Brasil. Então, eu acho que a cor verde já não está mais como um obstáculo, e sim um combustível para aceleração. Então, eu posso dizer que, através dos nossos esforços, a gente pode aumentar ainda mais entre China e Brasil. A gente pode
nos colocar mais nessa pauta. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria então de perguntar agora para o senhor Jin Sonbin. Como que o governo chinês aborda o planejamento de longo prazo em infraestrutura, particularmente na integração entre portos e ferrovias, e como esses projetos são normalmente financiados? E eu vou fazer uma outra pergunta de uma vez. Se existe um interesse em parcerias operacionais ou tecnológicas com os portos brasileiros? Sim, sim, é exatamente o que eu queria compartilhar com vocês, né? Então aqui eu sou responsável por portos, então eu falei bastante sobre portos e não muito sobre ferrovias, mas eu vou colocar alguns dados para vocês. Por exemplo, no porto aqui de Xangai, e aqui as rotas para a América do Sul são as rotas que mais cresceram ultimamente. O primeiro trimestre desse ano, Xangai, o porto de Xangai com a América Latina, essas rotas aumentaram mais de 20%. Então eu acho que é uma quantidade, né, nesse cenário geopolítico, eu acho que é muito relevante. E nossos projetos de médio e longo prazo do nosso porto. Então hoje o porto de Xangai, nessas renovações, essas inovações que a gente tem feito, a gente tem bastante conhecimento acumulado e resultados concretizados. Então, eu posso dizer que quando durante as visitas, eu quero deixar o convite para vocês conhecerem o Porto de Xangai, porque se você tivesse vindo muito tempo atrás, vocês vão ver que tinha são portos simples, a gente tinha porto para grãos, tinha porto para fertilizantes, era aqui perto, 30 anos atrás, né? Era tudo aqui na costa. E agora, nesses últimos 30 anos, a gente tem feito vários trabalhos de afastamento e também melhoramento nos últimos 10 anos, automação. Então, hoje, um porto automatizado, eu posso dizer que hoje somos um destaque mundial. Porque hoje a mão de obra ela foi diminuída em 70% e aumentamos 30% na eficiência. E a gente também tem promovido bastante digitalização e automação. Toda a nossa produção no nosso porto, ele já é sem contato. Eu posso dizer que, por exemplo, vem um contêiner do Brasil, quando a gente precisa movimentar essa carga, a gente até chegar na mão do consumidor, a gente consegue de uma forma 100% digital. Então, nesse ponto, eu acho que é uma grande conquista. E, lógico, a gente tem outros portos mais tradicionais, a gente tem feito vários trabalhos de renovação, hoje está em pauta e está bem relevante dentro do nosso setor. Mas não cheguei a visitar o Brasil, mas eu tenho bastante contato com pessoas que têm conhecimento dos portos em toda a América Latina. Então, os portos existentes hoje na América Latina, 30, 40 anos atrás, com certeza eles eram destaque, mas no cenário de hoje, eu acho que tem, com certeza, muitos pontos que a gente pode melhorar. Então, a gente tem investimento no Porto de Paranaguá e em junho desse ano a gente vai ter um grupo visitando e a gente sabe que Santos, né, Santos também está em leilão, né, vai ter um trabalho. Espero que a gente não chegue atrasado, a gente quer conhecer um pouco mais. Eu acho que toda a pauta de infra e de portos no Brasil, a gente observa que tem muito espaço para desenvolver. E aqui em Xangai, se a gente quiser ter mais carne brasileira, mais produtos amazônicos do Brasil, né, produtos típicos do Brasil, com certeza a gente precisa de suporte de todos. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria voltar no secretário, Leonardo Ribeiro. O senhor falou de 8 projetos, né, que hoje estão sendo estudados. O senhor poderia falar rapidamente como é que está a situação desses projetos? Claro. Todos os 8 projetos, eles são conectados dentro de uma visão de indústria de rede. Quer dizer, as ferrovias precisam estar conectadas dentro de uma malha nacional. Eu destacaria, primeiramente, um projeto que faz a conexão
de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, até Vitória, no Espírito Santo. Essa região do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, nós temos muitos portos. Nós temos um porto muito importante, que é o Porto de Açu, mas não há acesso ferroviário a esses portos. Então, nós entendemos que esse projeto, o Anel Ferroviário do Sudeste, né, assim chamado, é uma ferrovia de extrema importância, porque vai permitir a conexão de outras ferrovias existentes no Brasil com essa região no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, com os portos. Nós também temos o corredor que vai conectar a área central do país, no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde até os portos do Atlântico, é um corredor leste-oeste. O Brasil já tem hoje uma ferrovia que conecta de norte a sul as regiões. Está faltando a conexão leste-oeste, e essa ferrovia nós já temos boa parte da infraestrutura construída na região da Bahia e no Mato Grosso. Essa é uma ferrovia que poderia fazer a conexão com o porto de Chancay, no Peru, para justamente criar um corredor verde de ligação direta pelo Pacífico. Mas eu queria saber assim, um pouco assim, das perspectivas de sair do papel, né, esses projetos. Assim. Como é que estão os trâmites? Ótimo. No Brasil, nós precisamos respeitar processos, né? Então, processos de audiência pública, processos de avaliação do Tribunal de Contas da União, edital publicado com o leilão na Bolsa de Valores. Nossos projetos hoje se encontram em avaliação do Tribunal de Contas da União. Então, nós estamos na última etapa justamente para publicar os editais, e ainda esse ano nós teremos o leilão dessa ferrovia no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, assim como a ferrovia também da Malha Oeste, que é uma ferrovia que vai permitir o escoamento da celulose do Mato Grosso do Sul até São Paulo. Para responder sua pergunta, são projetos que os estudos estão concluídos, estão sendo avaliados agora pelo Tribunal de Contas da União, e nós teremos a publicação de editais esse ano de projetos muito estruturantes para a nossa economia, justamente esses que eu estava comentando, né? O corredor leste-oeste, a ferrovia de ligação da Malha Oeste, que faz a conexão do Mato Grosso do Sul com São Paulo, a ferrovia da 118 Rio de Janeiro e Espírito Santo, e na região sul nós temos agora o início da discussão. O estudo está concluído, que é para fazer justamente a conexão que o colega trouxe no Porto de Paranaguá, que é a ferrovia no estado do Paraná. Então, nós temos 8 projetos que apontam para uma direção fundamental, que o objetivo é esse: aumentar de 20% para 35% a participação das ferrovias na matriz de transporte. Obrigada. Eu queria voltar então agora no senhor Lee, da Power China, para saber um pouquinho assim como o que poderia melhorar no sistema regulatório brasileiro para atrair mais investimentos chineses, e quais os critérios que orientam a empresa para novos investimentos. Obrigado pela pergunta. Na verdade, ano passado, no Brasil, eu visitei umas 3 vezes, totalizando 45 dias, vários estados como São Paulo, Rio, Ceará. Então, nesse ponto que você abordou, então, de uma forma mais macro, né, eu acho que a maior barreira no Brasil é o ambiente jurídico de impostos, porque os impostos no Brasil ela é muito diversificado. A gente tem impostos federais, impostos estaduais, impostos né, de circulação. Então, com certeza, ela é uma grande barreira. A gente, muitas vezes, se alguma empresa ela escorregar em algum ponto, ela pode ser penalizada em grandes proporções, e isso
é uma das causas de falha, né, de investimentos de empresas estrangeiras no Brasil. Então, eu acho que todo esse ambiente fiscal, ela talvez, né, eu gostaria de deixar essa recomendação para fazer alguns ajustes, né, porque se a gente tiver novas, né, direções, novas formas, né, de trabalho, com certeza ela vai favorecer as empresas, investimentos, ela vai diminuir essas barreiras. Porque a gente somos empresas chinesas, né? Então é do ponto de vista nosso, claro. Então eu acho que a gente sabe que a gente precisa instruir as nossas empresas quando chegarem no Brasil, contratar profissionais do âmbito jurídico e do âmbito fiscal antes de executar qualquer tarefa, qualquer movimento no Brasil, porque nesses pontos, né, tanto o âmbito jurídico quanto o âmbito fiscal no Brasil, com certeza ela tem muitos desafios. Obrigado. Obrigada. E eu queria voltar ao senhor Jing Song-bin. O senhor falou que, né, no interesse pelo Brasil, e eu gostaria, assim, na verdade, de uma orientação, assim, quais práticas que poderiam ser adaptadas aos portos brasileiros para aumentar a competitividade, né, pelas suas observações e experiência. Então, hoje, na situação atual de desenvolvimento, porque hoje o porto ela serve mais no trade, ela não e somente das rotas. Então, nesse setor, eu posso dizer que hoje a tendência é que as embarcações elas estão aumentando de tamanho. Então, os portos elas precisam se adaptar nesse ponto e também ela precisa se adaptar de uma forma mais verde, né? E agora falando em verde, a gente tem combustíveis verdes, a gente tem mais e mais questões verdes envolvendo os portos. Então, nesse também é um aspecto que a gente quer colocar em pauta. E depois, automação e digitalização para portos, também ela é muito, principalmente nos próximos 10 anos, ela vai ser um ponto quente, né, de desenvolvimento, de tópicos para o futuro. Obrigada. Secretário, o senhor gostaria de acrescentar algumas palavras finais? Sim, primeiramente, mais uma vez agradecer o convite, coloco o Ministério dos Transportes à disposição para esclarecer detalhes dos projetos. Nós estamos agora na fase de publicação dos editais, então eu convido a todos que estão aqui presentes para participarem desse objetivo do governo brasileiro de promover as ferrovias no setor de infraestrutura. E muito obrigado, que nos vejamos em breve. Senhor Jean, o senhor gostaria de acrescentar algo para finalizar o nosso painel? Sim. Na verdade, hoje aqui na China, nesse caminho, esse caminho verde, o papel verde em toda a nossa estrutura teve algumas etapas, né? Então, a primeira etapa aqui na China era padronizar, diminuir as emissões, etc., diminuir os impactos no meio ambiente. Então, naquela época, era mais focado na questão burocrática, na questão regulamentária. Então, eu acho que então, em 2021, que era mais ou menos nessa época, que um ponto mais importante era não desenvolver mais as usinas de energia, de usinas de carvão. E nesse ponto de proteção ao meio ambiente, nesse caminho, a gente também tem promovido vários projetos para fora do país, alguns manuais, e a gente, se for observar, em todo o lifetime, né, eles têm também feito vários trabalhos. E também a gente vê que agora a conversão desses projetos verdes está acontecendo, está já no horizonte. Então, vários
plantas, né, fabris, onde tem uma forma mais verde, tanto a Envision, também as usinas que eles investiram. Então, todo esse ecossistema, né, dessas empresas que têm focado nessa pauta verde, elas têm agora ganhado um cenário melhor. Então, agora, tanto quanto o CEO Andrew, ele é um grande amigo meu, ele vem falando bastante sobre investimento, né, no Brasil, proteção, esse melhoramento de terras aráveis. Então, elas têm feito vários trabalhos. Então, eu acho que hoje, China e Brasil, através dessa pauta verde, a gente tem muito mais espaço para aprofundar. Não é só investimento, na verdade, ela vem trazendo mais também responsabilidade, supervisão e também esses esforços mútuos para um futuro mais verde. Obrigado. Muito obrigada a todos. Agradeço aqui a presença dos nossos participantes. Muito obrigada mesmo.